Gente querida, trouxe para ler para vocês uma meditação do teólogo e educador Rubem Alves, para iniciar esse nosso momento de culto online, Palavra de Deus. O nome dessa meditação que eu quero ler para vocês é Esperança. Esperança. Que haja olhos para acolher o luar, e que eles adivinhem as formas que se escondem nas nuvens, e os ventos brinquem com as pipas. Mas é preciso que os rituais, os sacramentos da morte sejam enterrados e os seus sacerdotes aprendam os risos da vida. O mundo é muito belo, é preciso que ele continue. Iniciando, falando de esperança, tempos difíceis, esperança para todos nós, apesar dos nossos dias, esperança para viver nesses dias, esperança para os dias que virão. Agora eu sei que, de fato, Deus trata todos de modo igual, pois Ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, capítulo 10, versículo 34 e 35. Meu irmão e minha irmã, culto de ação de graças, último culto do ano da igreja. Deus de amor que criou todas as pessoas à sua imagem e semelhança. Vamos sempre lembrar, nesse culto nós vamos celebrar esse Deus que não faz acepção de pessoas e que nos dá sempre de novo a sua bênção. Vamos cantar? Vamos cantar junto, você da tua casa, nós aqui, nos preparando já para o momento da semana que vem. Semana que vem é advento, é a vinda, é Jesus que vem de novo, sempre de novo. Vamos cantar? Ó, vinde meninos. Ó, vinde, meninos, não falte ninguém, correi ao presépio da gruta em Belém, e vede o presente sublime que Deus, na noite feliz, nos envia dos céus. Ó, vede deitado do mundo áurea luz, criança divina que é Cristo Jesus, em faixas envolto eis o Filho de Deus, mais meigo e formoso que os anjos dos céus. Maria e José enlevados estão, pastores humildes em grata oração, e os anjos alegres entoam louvor, com voz jubilosa, Jesus Salvador. De joelhos, meninos, de joelhos, orai, as mãos para a prece sincera elevai, uni
vossas vozes com santo fervor, ao coro dos anjos louvando ao Senhor. Na presença de Deus, que criou a humanidade e ouviu o clamor do seu povo escravizado no Egito, que através do Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Senhor, nosso Libertador, sentiu a dor das chicotadas e morreu por todos e por todas. Pela força do Espírito Santo, proclama o amor em todas as línguas, impulsionando as pessoas para a missão de consolar. Ide, consolai meu povo, restaurar e reconciliar, em nome da Trindade. Amém. O Paulo, ele escreve lá em a segunda carta dele para Timóteo: toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. A gente se coloca diante de Deus para que a gente confesse o nosso pecado, os nossos pecados, e a gente pede perdão a Deus através de oração. Então você que está na tua casa, meu irmão e minha irmã, se une a gente aqui, vamos orar junto, pedindo perdão. Senhor Jesus, Pai Criador, mantenedor, Espírito que nos aconselha, que flui, que consola e que vai aonde bem entender. Perdão por tantas coisas que fazemos, dizemos, vivemos. Perdoa pela nossa omissão quando vemos o mal. Perdoa pela nossa relativização. Perdoa porque a gente não se coloca no lugar do outro. A gente pensa na gente. Perdão porque a gente devia ser corpo de Cristo. Cuidar dos feridos. Cuidar das partes do corpo que sofre, apagar o pecado do próximo, mas a gente não faz isso. Somos pecadores, desistimos das coisas que devem ser feitas. Senhor, tem piedade de nós, tem piedade dos filhos aqui, cuida de nós, em nome daquele que morreu por cada um e por cada um. Deus nos ouve, aonde quer que a gente esteja, o que quer que a gente pense, Ele nos ouve, Ele recebe a nossa confissão também, e digo a vocês, Ele nos perdoa, porque está escrito: onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou mais ainda. Irmãos e irmãs, todos os pecados, os nossos pecados, ficaram na cruz. Todos os pecados estão perdoados. Eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, como um cristão batizado, perdoo todos os seus pecados, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a leitura, as leituras de hoje. A gente tem o profeta e a gente tem o Evangelho. Primeiramente o profeta Ezequiel, capítulo 34,
do versículo 11 até o versículo 16, depois a gente dá um salto, do versículo 20 até o versículo 24. A gente vai falar um pouquinho dele na mensagem, assim como Mateus 25, 31 até 46. Vamos ouvir a palavra de Deus, inspirada, sagrada. Deus nos abençoe e louvado seja o nome do Senhor. Primeira leitura em Ezequiel, capítulo 34, versículo 11 até o versículo 16, onde lemos: Eu, o Senhor, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Como um pastor busca suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta de todos os lugares por onde foram espalhadas naquele dia de escuridão e desgraça. Eu as tirarei de países estrangeiros e as ajuntarei e as trarei de volta à sua própria terra. Eu as levarei para as montanhas de Israel e ali as alimentarei, perto dos ribeirões e em todos os lugares onde o povo vive. Deixarei que elas pastem em bons pastos, nas subidas das montanhas, nos vales e em todos os pastos verdes da terra de Israel. Eu mesmo serei o pastor do meu rebanho e encontrarei um lugar onde as ovelhas possam descansar. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram, farei curativo nas machucadas e tratarei das doentes. Mas destruirei as que estão gordas e fortes, porque eu sou um pastor que faz o que é certo. Agora o versículo 20 até o 24. Por isso, agora eu, Senhor Deus, digo que vou decidir a questão que há entre vocês, ovelhas gordas, e as ovelhas magras. Vocês empurram as doentes para o lado e com chifradas as põem para fora do rebanho. Mas eu vou socorrer as minhas ovelhas e não deixarei mais que sejam maltratadas. Julgarei cada uma delas e separarei as boas das más. Eu darei às minhas ovelhas um rei que será como o meu servo Davi, para ser o seu único pastor. Ele será o seu pastor e cuidará delas. Eu, o Senhor, serei o Deus delas, e um rei como o meu servo Davi será o seu governador. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Até aqui a primeira leitura. A segunda leitura em Mateus 25, de 31 a 46, onde lemos: Jesus terminou dizendo: Quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês, desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente e na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntaram: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia e não o ajudamos? O rei responderá: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: Portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Até aqui as leituras. Obrigado, Letícia. Como preparação para a nossa reflexão de hoje, vamos cantar um hino chamado Ergue-se o Estandarte. Vamos cantar. Combate ao erro, a superstição.
saiba a cruz tomar e teu santo nome hoje e sempre honrar. Ergue sua estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Gente boa, estamos chegando a uma época do ano em que é normal acontecerem os encontros de família, né? Parentes e amigos que ficaram o ano inteiro ou até mais tempo sem se ver pessoalmente. Época de férias, Natal, cheiro de peru, cheiro de tender. Fim de ano é uma da época, né, das mais escolhidas no Brasil, para a gente ficar junto com os nossos entes queridos. Mas o normal neste ano foi a separação, não foi o encontro. Nós mesmos, minha família, a gente não vai poder ir para a nossa terra para ver os nossos parentes, por causa das restrições que a pandemia do coronavírus, do Covid-19, impôs para a gente. Por causa disso tudo, a gente teve que ficar, todos nós, muitas vezes isolados e separados de muitos seres queridos, nos vendo e nos relacionando só por telefone, né, WhatsApp, redes sociais, da maneira que, das mais diferentes maneiras. Que bom, graças a Deus, que a gente tem a tecnologia para, mesmo longe, a gente poder se aproximar. Mas outras pessoas tiveram uma separação mais drástica. Perderam alguém querido. Perderam um conhecido, vítima da Covid, do câncer, do AVC, do infarto, de um acidente, de uma violência, ou quem sabe, de uma depressão. Muitos não puderam se despedir de quem partiu, não teve aquela elaboração do luto, quando era o caso da Covid, por causa das regras ou por causa da distância. A separação, seja ela por um tempo ou definitiva, nunca é uma coisa agradável. Dói mais ainda quando a gente é obrigado a nos separar de alguém, porque talvez a gente esteja ferindo essa pessoa, ou sendo feridos por essa pessoa. É muito mais gostoso estar junto, né, do que separado. Porque Deus criou seres humanos como seres sociais, não seres solitários. O nosso Evangelho de hoje, né, a leitura de hoje, também fala de separação. Jesus diz que quando Ele vier ao mundo pela segunda vez, de forma visível, vai separar as ovelhas dos cabritos. Isto é, aqueles que ficaram a favor dele serão separados daqueles que ficaram contra ele. Isso está escrito em Mateus. Ele falou em Mateus, capítulo 12, versículo 30. Simples assim. Nesse dia que virá como um ladrão,
ou seja, quando ninguém espera, Jesus vai mostrar publicamente o resultado da posição que a gente tomou aqui, neste mundo e nesta vida com relação a Deus, com Ele ou contra Ele. De um lado, as ovelhas, os que neste mundo vivem junto com Cristo, seguindo a sua voz, em união com Ele, a favor dEle, no caminho dEle, na fé nele, na palavra dEle, de Cristo, produzindo os frutos dEle. E como afirma lá o Paulo, na carta aos Efésios 2, versículo 10, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós, de antemão, preparado antes. Do outro lado, os cabritos, os que neste mundo rejeitam a graça, preferem a separação de Deus, e o amor de Deus. Eles rejeitam o amor de Deus em Cristo, eles desprezam, se fazem surdos aos seus convites de salvação, ou fingem seguir a sua voz, mas vivem uma vida longe dele, segundo as próprias paixões. A verdade demonstrada tanto na Bíblia como na vida do ser humano é que todos nós, na verdade, nascemos como cabritos ou como ovelhas perdidas, quebradas, doentes, longe do pastor. Quando a gente lê lá também Ezequiel, longe do pastor, ele tem que ir atrás de nós. Isso por causa do pecado, que faz separação total entre nós, seres pecadores, e Deus, aquele que é totalmente santo e justo. Deus não se alegra com essa separação entre nós e Ele. Por isso Deus prometeu e enviou o pastor, com P maiúsculo aqui, que foi também o cordeiro sacrificado no altar da cruz, para nos livrar do pecado, da escravidão, da condenação e da morte. Deus não demora a fazer o que prometeu. Alguns pensam que Ele vai demorar, alguns pensam que não vai fazer nada, mas pelo contrário, Ele ainda não veio porque Ele tem paciência. Ele tem paciência com a gente, com aqueles que não creem também, porque Ele não quer que ninguém seja destruído, mas Ele deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Enquanto a gente está aqui nesse mundo, a gente vive com Cristo e Ele em nós, pois Ele é Deus conosco, e por isso, quando servimos os outros, o próximo, Cristo está servindo a eles. É Jesus que serve a eles, através de nós, e nós estamos servindo a Cristo neles, nessas pessoas. É isso que diz a nossa palavra de hoje. Como Jesus deixa bem claro lá nos versículos 35 até o 40. Esse serviço, esse servir, esse amor fraterno é um testemunho vivo de que nós somos povo do seu pasto, ovelhas da sua mão, como e que pela fé que nos move a servir, nós estaremos entre os salvos no dia final, no dia, para alguns vai ser um dia de trevas. Sem essa fé em Cristo, sem o seu perdão, os nossos pecados, as nossas impurezas vão permanecer como ofensas contra o Deus que é santo. Ele vai pedir contas disso. Este é o grande problema com os cabritos. Quando
eles não demonstram misericórdia quando eles veem uma cena aterradora e julgam o que sofre. Quando eles não ajudam, quando eles julgam com o olhar e com palavras, quando eles não têm misericórdia das pessoas, mostram não ter dado ouvidos à voz misericordiosa de Deus, permanecendo então orgulhosamente em sua autossuficiência. Na verdade, quando a pessoa julga, ela se coloca num palanque e olha para baixo. Ela só esquece que tem alguém olhando para baixo para ela, olhando todos. Essa pessoa que não tem fé, que ela mesma se leva à condenação, à separação eterna porque ela escolheu, que não é o desejo do coração amoroso de Deus. Deus deixa bem claro isso para a gente. Não é o desejo dele. As ovelhas chamadas de benditas do meu Pai também eram pessoas pecadoras. Eu, você. Só que Jesus não menciona os seus pecados. Porque os pecados, meu irmão e minha irmã, foram pregados na sua cruz, lavados pelo seu sangue, expurgados com as chicotadas em suas costas, lavados pelo sangue que purifica toda pessoa que nele crê, que vive unida com ele. Vocês certamente querem se reencontrar com aquelas pessoas, com seres queridos, ficar com eles, abraçar essas pessoas, conversar, comer, coisa boa, né? Se alegrar juntos, rir de novo. Quiçá um dia Deus nos concederá isso, no tempo certo, no tempo oportuno. Mas há uma forma desse encontro não ter fim, nunca. Olha que legal. Podemos ficar juntos para sempre em Cristo, crendo em Jesus e vivendo nele. Deixamos de ser cabritos rebeldes e somos transformados em ovelhas do bom pastor Jesus, apesar de que as ovelhas também são um pouquinho rebeldes, né? Não ouvem direito as vozes. A voz do bom pastor Jesus também dá umas puladas para fora, mas ele vai lá e nos busca de novo. Guiadas essas ovelhas pelo amor de Deus para a vida eterna, junto com todos os justos. Veja, justos, os que foram feitos justos, né? Não é coisa nossa, é coisa de Deus. Feitos justos pelo Pai, Pastor, Cordeiro, Jesus, o Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, para que este encontro seja ainda mais grandioso, você é convidado, é convidada a servir o próximo. Nesta vida, ainda aqui, levando ao seu esposo, sua esposa, seus filhos e filhas, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, colegas de universidade, enfim, a todos que Deus coloca no nosso caminho, coloca na nossa vida, naquele momento que a gente não espera também. O maior presente que eles podem receber em qualquer época do ano e da vida, um encontro com Jesus, vivendo juntos para sempre em Cristo. Não haverá distância, doença. Chega de máscara, nesse dia, ou qualquer outro mal que vai poder nos separar aqui neste mundo.
nos novos céus e nova terra. Novo, porque Ele vai transformar isso aqui. Tudo que já foi bom, né, vai ser bom de novo. Uma repaginação, transformação. Deus falou: isso é bom, isso é muito bom. Deus viu que era bom. Tudo vai ser de novo bom, muito bom. Deus já está preparando para nós isso, onde nós vamos viver em um encontro de eterna alegria, de comida, de festa, de bebida, de alegria, reencontro, felicidade, família, amigos, com Jesus e todos os nossos seres queridos que viveram na fé em Cristo, chamados de santos porque perdoados, aqui neste mundo e lá no céu. Separação nunca mais, nunca mais. Vamos viver juntos para sempre em Cristo. Amém. Vamos orar junto, falar com o nosso Deus que nos ouve sempre. Vamos falar com o nosso coração. Oração é a leitura do nosso coração. Palavras da nossa irmã na fé, Dona Erci Paim Oswald. Palavras dela eu anotei. E olha que frase bonita, e olha que verdade. Oração é a leitura do nosso coração. Vamos então fazer oração junto, você na sua casa, da forma que você preferir. O que eu não falar aqui, você transforma aí também na sua vontade e vai pensando no que você queria pedir para Deus também. Pede para Ele. Esse é o momento, sempre é o momento de orar, né? Eu quero aqui também agradecer em nome da Congregação Jesus, agradecer a Deus pela vida do Davi. O Davi é nosso mais um membro aqui da terra. Ele veio, ele chegou, né? Então, ele é filho da Paola e do Alessandro, membros aqui da nossa Congregação Jesus. Ele veio bem, veio com 4 quilos e agora a gente vai aguardar o repouso, né, a recuperação da mãe, do bebê, e ele vai ser muito em breve batizado aqui nesse templo, se Deus permitir, né? Então agradecer a Deus, agradecer muito a Deus, porque ele veio bem, a mãe está bem também. E pedir aqui, em nome do Luiz Fernando Fernandes Davids, irmão da Ana Paula Davids, filho do seu Rubem Davids. Ele está com um problema de saúde, né? A Ana Paula pediu para a gente orar em nome dele também. Está com pedra, né? Com pedra dentro dele e está um pouco complicado para expelir isso. Então, vamos orar para Deus para que, assim que for a vontade dele, ele consiga, Deus tire isso, esse mal dele também, e ele se recupere em breve, venha logo para casa, né? Não fique muito no hospital, que não é uma boa hora para ficar muito tempo em hospital, tá? Vamos orar? Do jeito que vocês estão, vamos junto, oremos. Misericordioso Pai, te trazemos hoje o sacrifício de louvor pelas inúmeras bênçãos espirituais que o Senhor nos deu durante todo o ano da igreja, por teu Filho Jesus Cristo. O Senhor fez a gente pregar a palavra entre nós, o Senhor nos tornou sábios para a salvação, o Senhor permitiu que a gente recebesse os santos sacramentos do batismo e da Santa Ceia, para o nosso conforto e nossa santificação. O Senhor acompanhou os meios da graça, palavra e sacramentos com
o poder transformador do Espírito que sopra onde quer, o poder transformador em nosso coração. Te agradecemos por tanta bondade e louvamos o Teu santo nome. Lembramos aqui das pessoas que estão sofrendo qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de dor, angústia, depressão, as pessoas enlutadas, tanto da nossa congregação, quanto do nosso país, do mundo. Te pedimos por todas as pessoas que perderam entes queridos para essa pandemia. Pedimos também em nome dos governantes que eles tomem as melhores atitudes, pensem no povo, não pensem em si mesmos. E nós também rogamos que o Senhor perdoe, Pai, todos os pecados cometidos durante o ano, os nossos, dos nossos irmãos. Esse ano diferente, 2020, que a gente passou, e que o Senhor preserve entre nós e em todo o povo cristão a bendita luz do Evangelho, o Evangelho salvador e acolhedor, o que acolhe a todos e a todas, o que acolhe aquele que é débil na fé, como está em Romanos, capítulo 14, versículo 1. O Senhor nos governe pelo Espírito Santo, de modo tal que, aceitando a palavra e nela perseverando todos os dias, a gente seja santificado pela Tua verdade, que a gente alcance, afinal, a salvação eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Vamos orar juntos agora também o salmo do nosso dia de hoje, o Salmo 95. Eu faço a leitura dos versículos ímpares 1, 3, 5 e 7, e você na sua casa responde 2, 4 e 6, tá? Salmo 95, do versículo 1 até o versículo 7, é uma oração, é uma poesia. Vamos juntos, vamos orar junto. Venham todos e louvemos a Deus, o Senhor. Cantemos com alegria a rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor. Pois o Senhor é Deus poderoso, é Rei poderoso acima de todos os deuses. Ele reina sobre o mundo inteiro, desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. O Senhor reina sobre o mar que Ele fez, e também sobre a terra que Ele mesmo formou. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo que Ele guia, somos o rebanho do qual Ele cuida. Até aqui. Palavra da Escritura Sagrada. Querido irmão, querida irmã, receba a bênção do nosso Deus. A bênção do Deus libertador venha sobre ti, concedendo a força vital, para que em palavras e ações teças a rede da paz na tua casa, nas ruas e no país. Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.